Com o coração cheio de alegria, damos boas-vindas a você que nos acompanha neste canal do Santuário Nossa Senhora do Carmo, Paróquia São Sebastião de Paranavaí, Paraná. Eu sou a Clarice e estou com a minha irmã Oslaine. Somos do grupo de leigos carmelitas São João da Cruz. E amparados na palavra de Jesus, damos início à prática da leitura orante. Hoje meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30, a parábola do joio e do trigo. Para ouvirmos o Senhor e falarmos com o Senhor, necessitamos sempre silenciar nossa mente, nosso coração. Você que nos assiste, quando você for fazer a sua leitura orante, sempre lembrar de sossegar os nervos, fazer respirações bem profundas, silenciar a mente. A nossa mente, ela vive falando, né? É aquela voz dentro de nós. Nós precisamos silenciar nossa mente, nosso coração, para ouvirmos o que o Senhor vai nos falar. Então, com a mente e o coração em paz, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir também a presença do Espírito Santo, essa força que nos faz seguir Jesus, que nos leva ao Pai. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora, neste primeiro momento, que é a leitura da palavra, abramos, nossos ouvidos, nosso coração, para escutarmos o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhes perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meio celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, irmã que nos assiste, quando você for fazer a sua leitura orante, você pode repetir a leitura da palavra. Muitas vezes uma leitura só não basta. É necessário que façamos outra leitura. Escutamos, irmã, a palavra e agora nós vamos meditar dizendo o que essa palavra nos disse no dia de hoje. Se ela faz nos recordar outros textos, Vamos meditar. Então, ao ler esta parábola, eu
fiquei pensando e eu penso que a igreja é como esse campo. Na igreja está o joio, está o trigo. Nela está o bom, está o mal, o pecador, o santo. E é por isso que todos nós podemos estar nela, porque ela acolhe, né? Tanto o bom quanto o mal, tanto o joio quanto o trigo. Só que muitas vezes nós fazemos como o servo. Nós que eu digo, é nós que vamos à igreja. Muitas vezes nós queremos, quando nós vemos o joio, nós queremos arrancar. Nós queremos logo arrancar. Ah, não, essa pessoa. A gente se acha no direito de fazer o julgamento do outro, né? De julgar o irmão, condenar, sem dar tempo a ele. E com isso, quando nós fazemos isso, nós também corremos risco de estar tirando pessoas que ainda irão se converter. Não está convertido, mas Jesus fala, deixa os dois crescerem juntos. Porque essa parábola me lembrou muito de paciência, de esperança, de perseverança. Porque assim, na natureza, o joio não pode se transformar em trigo. Mas nós, seres humanos, nós podemos. Pela graça de Deus, nós podemos deixar de ser joio e passar a ser trigo, né? Um filho de Deus abençoado, né? Uma pessoa cada vez melhor. Então, para mim também, nessa parábola, Jesus apresenta uma importante lição, né? Que é a paciência de Deus diante do bem e do mal, né? Como você falou, né? Que espera-se que o trigo, o joio cresça para, no momento que vai colher, retirar primeiro o joio, o trigo, né? Então essa paciência, essa bondade que Deus tem para que o ser humano também, ele se converta, ele faça a sua reconciliação, né? E essa instrução revela a paciência em relação ao mal presente no nosso mundo, né? Deus é consciente da existência do mal, mas ele, em sua infinita misericórdia, ele nos concede essa oportunidade de nos arrependermos, né? De voltar a ele, né? E essa paciência revela o grande amor que Deus tem por nós, né? Exatamente. Deus é paciente e não cabe a nós, né? O que mais me chamou a atenção foi isso assim que eu meditei. Não cabe a nós julgarmos, né? O outro, o irmão, porque Deus dá oportunidade para todos e Ele dá oportunidade até o final. Fala aqui, né? Que vai ser arrancado, queimado, mas Ele não deixa arrancar quando nasceu o joio. Ele quer dar tempo, Ele quer que nós nos convertamos, né? Então eu cheguei à conclusão assim, que temos que ter paciência conosco. A nossa conversão é lenta, né? Sim. É demorada. Então, em primeiro lugar, vamos ter paciência conosco, porque Deus tem, né? Então, não adianta eu querer exigir de mim, né? Ainda. Então, é uma conversão permanente mesmo. Estar sempre se convertendo. Hoje eu caio, amanhã eu levanto, né? Estar constantemente. E também ter essa paciência com a conversão do irmão. O irmão também, né? Necessita que eu tenha essa paciência para compreendê-lo. Sim. E eu achei muito bonito porque foi o próprio Jesus que foi explicar essa parábola para os discípulos, né? E quando ele fala que é o Senhor da parábola, que é o semeador, que ele é o próprio Deus, é a bondade que semeia a boa semente, né? E que tem essa paciência de esperar, porque ele quer a vida e não a morte do pecador, né? E ele também fala do servo, né? Que já o servo, ele é os que trabalha na terra
dos donos da terra, no caso, né? Já diferente, eles já queriam podar, recolher esse joio, né? Ou seja, eles eram mais rígidos e intolerantes, incapazes de olhar o mundo com os olhos e o coração de Deus, com a paciência Então, de Deus, e né? esses servos pode ser eu, você, Pode, nós, né? pode. Porque quem que são os servos? São aqueles que estão exatamente dentro da igreja. É como você falou, tem que ter paciência com nós, comigo mesmo e com o outro. Com o outro. Quantas vezes a gente deixamos de ser o semeador e vamos ser os servos, né? Querendo arrancar, né? Porque nós, como discípulos, nós temos que ser o trigo no meio do joio, né? E não o joio, né? Nós temos que ser a palavra boa, a semente boa, né? Santo Agostinho dizia assim que existe muitas ovelhas fora da igreja e muitos lobos dentro da igreja. Então é isso, né? Existe muito trigo fora da igreja e muito joio dentro da igreja. Sim. Então a gente tem que sempre refletir que não somos perfeitos, né? Nós também estamos no processo de conversão. Sim. Então, irmãos, o Senhor falou conosco, né? Nós meditamos na palavra e agora é o momento que nós vamos falar com o Senhor, né? Através de uma oração, fazendo um diálogo com Deus. O que essa leitura me faz dizer ao Senhor, né? Então, né, diante do que eu meditei, eu pensei nesta oração. Senhor Jesus, me eduque a ser paciente comigo mesma e com meus irmãos, no longo e demorado caminho, processo de conversão. Me dê, Jesus, a graça para transformar o joio que há em mim, que há dentro de mim, muitas vezes, em trigo, né? Para que eu me torne uma filha de Deus melhor, cada dia melhor. Amém. Amém. Senhor, que eu possa aproveitar essa oportunidade e buscar uma vida de retidão, alimentando a semente de trigo que Tu plantaste em meu coração, e que esse tempo concedido seja o caminho para minha transformação e reconciliação contigo, e viver de acordo com os Seus princípios. Amém. Amém. Agora nós chegamos no último momento da leitura orante, que é a contemplação e o agir, né? O propósito. Nós também, nesse momento, é necessário aquietar um pouco, né? Você em casa, pensar, né? Assim, ver o que essa parábola ou esse evangelho, né? Levou você a pensar, a sentir, né? E nós então vamos expressar o nosso propósito para a semana, né? Diante desse evangelho. Então, pensando em tudo que nós falamos aqui, eu quero fazer assim, eu quero refletir essa semana e fazer uma lista do que é joio dentro de mim ainda e que trigos, né, eu tenho dentro de mim. Eu quero fazer essa reflexão, porque assim, tomando consciência dos joios, eu posso, né, com a graça de Deus, ir transformando esses joios que estão dentro de mim em trigo. Que esse entendimento da parábola do joio e do trigo me desperte para a seriedade das minhas escolhas e me leve a viver de forma alinhada com os valores do Evangelho e do Reino. Então, diante disso, meu compromisso é viver uma vida de retidão, amor e serviço ao próximo,
consciente de que um dia nós prestaremos conta com Deus, né? E como discípulo de Jesus, como eu falei, nós somos convidados a viver como trigo no meio do joio, né? Isso. Devo estar sempre diante dos meus irmãos levando a vida, né? Porque o trigo é tudo, representa a vida, tudo que é de bom, alegria. Já o joio, não. Eu fui estudar sobre o joio, eu achei interessante que o joio é uma erva, né? Que se forma ali no meio do trigo, ele é muito semelhante. E no joio é produzido um fungos que libera uma toxina que, se consumida pelo homem ou pelo animal, vai causar efeitos bem ruins, né? Então, quando ele está crescendo na fase das folhas, ele é muito parecido com o trigo. Mas o que será que esse joio, o que é esse trigo? E eu fui ver sobre isso, e exatamente esse fungos, essa toxina que causa mal. Então é exatamente um mal que há. E é muito parecido ali, né? É o bem e o mal, às vezes o mal vem disfarçado, né? É bem isso, porque assim, quando a gente tem atitudes egoístas, rancorosas, de invejas, é uma toxina. É uma toxina. É uma e você, toxina dentro de você nós. Mata mesmo o outro, você né? causa um mal-estar mal-estar no outro. Causamos mesmo. Então é bem isso. Então por nós isso possamos ser trigos, né? E que a gente tenha a graça mesmo de ir transformando, né? Se tiver os joio que tem dentro de nós, e toda vez que se percebermos, né, que fui joio, que eu tenha a graça de transformar em trigo, né? Sim. Coisas boas, em atitudes boas. Então, a você que nos assiste, nós vamos pedir que você deixe seu like, seu joinha, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, nos seus grupos, né, de WhatsApp. Compartilhe este programa. Quanto mais pessoas assistirem o programa, né, mais evangelização estamos realizando. Então, para encerrarmos o nosso programa de hoje, meditando a palavra, vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.